Prezados telespectadores, o programa tem como convidado especial dessa noite, desse dia, o Dr. Carlos Irmão Vieira. Adalto Vieira, não é isso? Isso. Also Sie sind unser Gast für heute. Ich glaube, unsere Zuschauer werden sich sehr sehr ausreichend unsere Zahlen hier hören. Então, nós vamos começar com o Dr. Adalto, questionando algumas questões sobre o nosso Código Ambiental de Santa Catarina. É um código que é usado quando você tem necessidade de identificar algumas situações que ocorrem no licenciamento ambiental. Doutor Carlos, o licenciamento ambiental hoje, ele é uma atividade obrigatória, Certo. e indispensável. Todo aquele empreendedor, seja ele pequeno, médio ou grande, ou mega empreendedor, ele deve correr uma série de exigências por questões legais. Sem dúvida. E a gente tem visto que alguns procedimentos dos órgãos licenciadores têm assim privilegiado na velocidade a aprovação de alguns licenciamentos, né? E o programa, ele recebe assim muitos questionamentos, muitas pessoas telefonam, outros mandam mensagens, e chegou assim uma série de questionamentos sobre um grande licenciamento ambiental que está ocorrendo na região. E ele está passando por um ritual que é o ritual da audiência pública, que ainda não foi demarcada, e os processos e os trabalhos técnicos exigidos nesse caso do licenciamento, os estudos de impacto ambiental já foram elaborados, já estão à disposição, inclusive, na agência ambiental. E a imprensa essa semana divulgou de que esse empreendimento ele já começou a fazer os trabalhos de terraplanagem. Então, a legislação estadual, a Lei 14.675, ela, por exemplo, no seu artigo 2º, ela dá as competências do Estado e as obrigações dos contribuintes em relação aos impactos ambientais. Como também outros artigos aí dão uma colocação um pouquinho diferente daquela que a gente está vendo na realidade. Dentro da sua experiência como advogado que lida com clientes que têm necessidades de consultoria ambiental, jurídica, como é que a gente pode avaliar essa situação? É uma situação de risco para o empreendedor? Ou é isso mesmo, assim mesmo? Como é que a gente pode encarar isso para que a gente possa dar uma oportunidade aos nossos telespectadores de entenderem como é que é essa questão? Gert, boa noite, bom dia, em primeiro lugar. O mais importante para explicar para as pessoas é que a licença ambiental não é simplesmente uma obrigação, ela é um direito do cidadão, seja a pessoa física ou seja a pessoa jurídica. Isso que é interessante, a pessoa sempre olha aquilo como um empecilho. Não é um empecilho, ela é um direito. Eu quero exercer uma atividade, então eu tenho direito a licenciar a minha atividade. Só que para você alcançar esse direito, você tem que preencher uma série de requisitos que se iniciou lá na Constituição de 88, certo? Que adotou um princípio no direito ambiental que se chama o princípio da prevenção. O que é o tal do princípio da prevenção? É o princípio que diz que antes de você iniciar a atividade, você tem que se prevenir de todas as consequências que a instalação dessa atividade e o exercício dessa atividade vão ter, certo? Então, esse é o princípio. E o princípio da prevenção, ele traz consigo agregado um segundo princípio, que é o princípio da publicidade. Como o meio ambiente ele é um bem comum do povo, e como você, para a instalação de uma atividade, você usa recursos naturais que são um bem comum, a forma como esses recursos vão ser utilizados, ela tem que ser pública. E os impactos que você causa às vizinhanças. Exatamente. A forma e os impactos que eles vão causar. Então, todo esse processo de licenciamento, ele tem que ser transparente. Ele tem que ser, assim, 100% público. E aonde ninguém vai ao órgão ambiental ler o processo de licenciamento, o relatório de impacto ambiental, o ECA, né, o estudo ambiental, etc.
Então, aonde que você vai encontrar esse princípio da publicidade, colocá-lo em prática? Na audiência pública. Então, antes da implementação de qualquer atividade num empreendimento de grande impacto, você tem que dar a oportunidade para a comunidade conhecer esse empreendimento e entender quais os impactos que ocorrerão e de que forma eles serão mitigados. Por isso a importância da audiência pública prévia ao início das atividades. Então eu acho que a colocação, a observação que você fez, ela é muito procedente. A legislação não abre exceções. E o que nós vemos hoje, muitas vezes, é que para você licenciar uma pequena obra de 300 metros quadrados, né, um lote, né, uma pequena, às vezes um pequeno jardim que você quer fazer numa área que seja próxima a uma área de preservação permanente, etc. Isso é mais complicado do que você licenciar, às vezes, uma grande obra que terá um grande impacto ambiental, que consumirá muitos recursos naturais, consumirá muita água, exigirá uma terraplanagem gigantesca, exigirá uma supressão de vegetação gigantesca. Por quê? Porque nós nos iludimos de que as vantagens econômicas que essa grande atividade trará, elas compensarão todo esse impacto que nós vamos sofrer. E eu acho que isso é um grande erro, né? Exatamente. Então, a gente tem visto que todas as obras de grande impacto, elas têm que atender todas as solicitações da sociedade na audiência pública. Sem dúvida. E encerrada a audiência pública, o órgão ambiental licenciador, que é a Fátima, no caso, ela dá um prazo também para que ela junte todas aquelas contribuições que aconteceram, que ocorreram durante a audiência pública e a posteriori, de que o órgão ambiental seja extremamente justo. Exato. E cordato, e com toda a transparência, como você mesmo falou, para que o empreendedor não corra risco ou um perigo de um embargo, alguma coisa que possa atrapalhar o empreendimento. Né? Esses procedimentos, eles não são para prejudicar o empreendedor, eles são para proteger o empreendedor de um futuro embargo, de um futuro recurso, de uma futura ação civil pública, de qualquer discussão. Hoje, Gert, eu vejo isso na prática, né? Certo. Tenho aí centenas de ações ambientais. Você vê como é fácil você conseguir a expedição de uma liminar para embargo, para interrupção de uma obra. Certo? É muito fácil. É muito fácil, certo? Por quê? Porque hoje existe um princípio no direito que diz assim, in dubio, na dúvida, pro societate, pro meio ambiente. Então, basta você levantar a dúvida, mesmo sem ter aquela comprovação científica do dano, mas basta você ter a dúvida para que se pare a atividade, se interrompa a atividade e se faça então a verificação da ocorrência ou não do dano e do impacto que vai ocorrer. Doutor Carlos, o artigo 38 da Lei 14.675 reza o seguinte. É o Código Ambiental de Santa Catarina. De Santa Catarina de 2009. Isso. Supressão de vegetação, nos casos legalmente admitidos, será licenciada por meio da expedição de autorização de corte de vegetação, AUC. Isso. Agora, no seu parágrafo único, esse mesmo artigo 38 diz o seguinte: nos casos em que o pedido de autorização de corte de vegetação estiver vinculado a uma atividade licenciável, a AUC deve ser analisada com a licença ambiental prévia. Exatamente. E expedida conjuntamente com a licença ambiental de instalação, a LAI, ou autorização ambiental, a AU, da atividade. Exatamente. Isso quer dizer o seguinte, que qualquer grande empreendimento, ele não está licenciando somente a construção do empreendimento. Ele tem que licenciar também o impacto que ele causará ao solo, a impermeabilização enorme, gigantesca que ele causará, o desequilíbrio que ele causará na superfície, na matéria orgânica existente, no curso das águas, nas drenagens. Tudo isso tem que ser avaliado junto com a audiência pública e não pode deslanchar antes, correndo contra a sociedade, inclusive, fazendo um serviço à noite, 24 horas, com luz e tudo mais, para ganhar tempo, e a sociedade fica desprotegida nesse caso. Exatamente. Eu acho que é isso, é aquela ilusão de que a vantagem econômica ela vai superar qualquer eventual dano.
E esse é o grande erro que a gente comete, Gert, né? Porque há hoje uma vinculação, e na prática isso é exigido pelos órgãos ambientais. Há uma vinculação entre a AOC, a autorização para o corte, com a licença ambiental, com a licença de instalação, com a licença de operação. E você vê que na expedição desses documentos, os próprios técnicos ambientais, eles colocam condicionantes. Eles dizem aqui está a sua licença, aqui está o papel da sua licença, mas leia as condicionantes aqui embaixo. Que é o mais importante. Que é o mais importante. E você sabe que tem muito empreendedor que pega a licença ambiental de instalação, coloca num quadro e não prestou atenção no que está escrito atrás. Claro, exatamente. Então essas condicionantes, ele tem que cumprir. Ele tem que cumprir. Ele com aquele papel da licença, da lei, isso não significa que ele vai tocar o barco para frente. Sem cumprir as condicionantes, o papel não tem valor. Inclusive, ele não receberá a licença ambiental de operação se ele não tiver atendido todas as condicionantes. De jeito nenhum. E pode ser cassada essa licença prévia que ele recebeu. Tanto assim que a própria licença, seja ela licença ambiental prévia, licença ambiental de instalação ou de operação, né? Elas têm uma observação de que essa licença poderá ser cassada a qualquer momento. A qualquer momento. E se não for cumprido o requisito, ela é cassada a qualquer momento. Doutor Carlos, o programa, ele não quer denunciar nada, não é o nosso objetivo, mas o nosso objetivo é resguardar a credibilidade do empreendedor. O empreendedor vem para um país novo, de uma cultura que ainda não está muito bem consolidada, que existe assim muitas transversalidades, e tem que orientar esses grandes empreendedores que vêm com toda boa vontade, com honestidade, orientá-los no sentido de que eles façam bem feito. Exato. Nós temos que perguntar o que eles vão trazer para nós. E nós aqui no Brasil, nós arreganhamos os dentes e dizemos, nossa, venham, nós oferecemos tudo para vocês. E esse é o erro, Gert. Nós não somos uma cidade, nós não somos um estado que precisamos mendigar a vinda de indústrias, etc. e tal. Nós temos bastante aqui. Temos bastante. E nós temos que valorizar o que nós temos aqui. Eles são bem-vindos? São bem-vindos. Mas desde que respeitem a nossa legislação. E também eu tenho levantado isso em outros programas, e o programa anterior também já levantou, que é o caso da BMW. Fiz um programa especial para ela, com o logo dela, com imagens da fábrica que eles têm na Alemanha. Enfim, a linha de carros, e que é quase totalmente automática, né? Só na controle da qualidade é que entra a mão de obra do ser humano, né? Mas de que forma essas grandes empresas, elas fazem a compensação? O que elas vão, se elas tiram de um lado a qualidade de vida de um grupo, ou tiram o conforto nas estradas, que passa a ter mais trânsito, mais a intensidade de trânsito, ou então o preço baixo do aluguel que existia, que passa a dobrar de valor, o valor dos imóveis que as nossas indústrias não conseguem mais comprar, porque nós trabalhamos com uma outra moeda. Então, essas são as preocupações que deveriam ser e devem ser levantadas também numa audiência pública. Sem dúvida, sem dúvida. Ou como é que o nosso empreendedor que lutou, que já está 50 anos na estrada, ele preparou toda aquela sua mão de obra e de repente, de um momento para outro, ele vai ter que dobrar o valor da mão de obra para não perdê-la para um empreendimento internacional. Que vai inflacionar todo o mercado. Inflaciona tudo, quer dizer, o que vem em contrapartida? Vem um hospital? Exatamente. Vem 10 escolas? Vem creches? Todas essas respostas, elas deveriam ser conhecidas publicamente antes do início de qualquer intervenção. Doutor Carlos, nós vamos dar uma parada, vamos pedindo aos telespectadores que aguardem, que nós já retornamos com o segundo bloco de Ecologia em Ação. Ecologia em Ação retorna com o Dr. Carlos Wirman Vieira, num tema muito interessante que é licenciamento ambiental de megaprojetos. Megaprojetos que Santa Catarina começou a se acostumar a enfrentá-los com uma grande transparência, e é esse o motivo dessa nossa apresentação para vocês, telespectadores. Nós vimos falando nas compensações. Isso. O que é uma compensação? Eu vou aqui destruir essa mata toda, que tinha passarinho, tinha silêncio, ela estava dando ar-condicionado, a umidade. A minha casa está protegida dos ventos fortes, porque a floresta me protege. Eu, então, tinha uma qualidade de vida muito boa, com muito oxigênio. De repente, eu tenho como vizinho
uma indústria que faz barulho, que trepida, que movimenta muita gente, que apita, que solta fumaça, que faz ruído, que solta particulado e que usa muita água. Esse é o grande problema. Usa muita natureza, muitos recursos naturais. E quando ela usa muita água, ela também despeja muita água usada. Então a gente fica preocupado de que forma esses órgãos ambientais, muitas vezes uma pequena prefeitura que não tem aquele seu quadro de técnicos abalizados, sabendo que é uma outorga de água, uma outorga de captação de água, ou uma outorga de lançamento de esgoto. Será que aquele rio Piraí, que está lá nos fundos desses terrenos grandes, no Distrito Industrial de Araquari, eles comportam esses lançamentos todos? Será que a impermeabilização do solo não vai causar dano nas vizinhanças, nos poços? Não vai secar poços? São 50 hectares que vão ser impermeabilizados. Então, o direito ambiental, ele hoje no Brasil, ele não é mais uma coisa obscura. Não. É muito transparente. A advocacia brasileira evoluiu muito nessa parte do direito ambiental. Sem dúvida. Então, eu até gostaria da tua contribuição, pela experiência que você tem tido. Você tem tido, assim, grandes clientes, bons trabalhos que você tem feito, com muita elucidação nessa parte do direito ambiental, que você oferecesse ao nosso telespectador mais alguns conhecimentos práticos da tua vivência como advogado. Eu acho que o primeiro ponto, Gert, é nós entendermos que a compensação, como o próprio nome já diz, ele visa minimizar um dano que está ocorrendo. Ou seja, ele não recoloca o status quo ante. Não, ele compensa. Ele apenas compensa. De uma certa, né? Parcialmente, porque nunca vai ser complementar. E essa compensação a gente tem confundido de muitas formas, porque ela tem sido veículos para órgãos ambientais, ela tem sido dinheiro para não sei o quê, etc. e tal. Até onde isso realmente representa uma compensação ambiental para todo esse dano, para toda essa perda da qualidade de vida que você bem retratou. Exatamente. Né? Então, e o pior disso, especialmente nesses grandes projetos, né, é a indefinição. Dentro de um oba-oba, dentro de uma grande comemoração pela conquista de um investimento desse porte, aonde está a contrapartida para nós? O que eu, como cidadão, vou ser beneficiado com isso? Nós não queremos emprego, né? Exato. Eu não preciso de emprego. Não, nós não queremos. A maioria não quer emprego. A maioria quer poder transitar para Florianópolis numa passagem livre. Exatamente. Ter qualidade de vida e ter acesso, ter comunicação. Ou então termos condições de entrar no hospital quando, de repente, uma população do município vizinho dobra, e aonde é que ela vai ser atendida? Nos hospitais de Joinville. Sobrecarregando Joinville. Quer dizer, eu acho até que um empreendedor nesse tamanho, nesse porte, poderia dar um hospital 0 km para Joinville. Eu acho que regional, né? Esse é o tipo de compensação pública que nós temos que pensar, certo? E essas respostas que ninguém tem, Gert. Você vê a Arcelor, ela financiou todo o Acaraí. Exato. Foram milhões, foi muito dinheiro. Mas graças ao pageamento do Ministério Público. Exatamente. E a coisa foi mais transparente. Foi. Porque lá... A própria audiência que foi feita lá foi de primeira linha. Lógico. Aquela audiência, as pessoas tiveram voz e vez, e entre a audiência e o licenciamento, houve espaço justamente para se colocar o que se necessitava lá. Né? Teve aquele programa Monumenta, de São Francisco, e outras coisas, né? Pelo grande uso de água, né? Que eles utilizaram. E aí que vem a pergunta, aonde está isso agora? Pois é, esse distrito industrial de Araquari, ele está sendo assim, bastante tumultuado. É um município pequeno, ele não tem aquele, como já falei, aquele staff de profissionais especializados para analisar e a campo também. Porque um empreendimento desse porte precisa ter em correspondência um número parecido de profissionais para fazer análise de um processo desse. Estudei rima não quer dizer nada, para mim não diz nada. Para mim é uma pura fantasia.
né? Vamos mostrar, provavelmente, as fábricas de automóveis e tudo mais, mas vamos deixar 10 minutos para que o povo faça pergunta. Só 10 minutos, e agora está no fim. E se uma audiência pública não tem hora para terminar, isso era bom até que o telespectador soubesse. Claro. E se ele estiver lá às 4 horas da manhã e ainda tiver questionamentos, a Fátima não pode encerrar a audiência pública. Exato, eles são obrigados. Não tem prazo para encerrar a audiência pública. Até que o último cidadão, o último contribuinte, tenha se satisfeito com as respostas que ele tenha tido dos apresentadores, da consultoria que vai apresentar o projeto, né? E nós vimos, por exemplo, eu dou um exemplo próximo a nós, se tentou implantar em Florianópolis, aumentar o gabarito nas regiões de praias, onde o gabarito lá em média é 4 andares apenas. Sim. E o projeto vinha andando, né? Trator, né? Aquele atropelando todo mundo, até que aconteceu a audiência pública. Quando aconteceu a audiência pública, lá a comunidade, que é uma comunidade mais consciente e que reclama mais, eles se uniram e foram lá na audiência pública e derrubaram as razões dessa reforma na legislação urbana da cidade dentro da discussão da audiência pública. Veja a importância. Então a comunidade conseguiu preservar o seu meio ambiente dentro da audiência pública. Então a audiência pública ela é essencial para dar legitimidade ao processo. E se ela não ocorrer, todo o processo fica passível de um embargo a qualquer momento. Porque um dos requisitos... Jurídica. Não existe segurança jurídica. E o empreendedor, se ele for acossado por uma insegurança jurídica, por um embargo, no porte que tem essa empresa, ela faz as malas e vai embora. Cara, ele começa a se assustar. Se assusta. Porque no Brasil até, e isso até é um lado negativo nosso, há tantos caminhos para você embargar essa obra, através de ONGs, através do Ministério Público, né, através de associações... De uma pessoa. De uma pessoa, através dos órgãos ambientais, né, dos 3 órgãos ambientais que podem ter interferência lá, ela pode ser multada mais de uma vez, ela pode ser penalizada mais de uma vez. Né? Então, se começa uma operação nesse sentido, né, a incomodar uma empresa dessa, que não está acostumada com esse tipo de procedimento, porque na Europa o procedimento é administrativo, não é judicial, é um procedimento muito diferente do nosso, ela realmente vai se assustar. E vai ver que daqui a pouco ela pode chegar à conclusão que nada disso vale a pena. Então, esse objetivo, o objetivo do nosso programa são 2. Um é conscientizar o morador de Araquari para que vá à audiência, para que se certifique de que aquilo lá não é uma festa. Exatamente. Que aquilo lá é um impacto gigantesco que vai acontecer no município. Que ainda bem que não é dentro da sede, é longe da sede, é numa ponta do município, mas que vai impactar Joinville. Sem dúvida, né? Sem dúvida. E o outro objetivo é fazer com que o empreendedor se cerque de garantias de segurança técnica e ambiental e jurídica para que o empreendimento dele não sofra uma ação de descontinuidade. Né? Exatamente. Eu acho que se não se adotar esse princípio da prevenção, como eu falei, nos 2 lados do ponto, seja na prevenção ambiental, seja no princípio da prevenção para ter a segurança jurídica, o empreendimento não vai funcionar. Então eu acho que isso é uma coisa muito importante, porque realmente no Brasil hoje a legislação ambiental ela é complicada. E se você não cumprir a legislação ambiental, que já está se tornando um bambuzal de legislação ambiental, você corre sérios... Ela se tornou dramática. Sim, é muito difícil você interpretar. Muito difícil. Muito difícil, porque é uma legislação que ela é muito detalhista, né? Ela vai ao ponto. E chega em alguns pontos que você tem que superá-la por compensações, etc., porque é impossível cumprir o que a legislação exige. Né? Exatamente. E você vê, nesse próprio Código Ambiental de Santa Catarina, que houve um pensamento dentro desse código muito voltado ao pequeno agricultor, ao pequeno proprietário, criando uma série de facilidades. Que vai beneficiar o grande. Que terminam beneficiando o grande com um prejuízo ambiental muito grande. Muito grande. Né? Então, esse equilíbrio que tem que ser encontrado. Você veja, só citando um exemplo, né? As matas ciliares, por exemplo, até 50 hectares é de 5 metros. Quer dizer, 500 mil metros quadrados, se passar um córrego, um rio, beirando nessa propriedade, somente 5 metros serão preservados. Isso é um impacto violentíssimo. É um impacto violentíssimo. Né? Mas o solo de Araquari é um solo muito arenoso, o distrito industrial lá, ele vai ter problemas de água, com problema de esgotamento, que fazer esgotamento sanitário e químico
num distrito industrial que é o município inteiro, isso é muito caro, isso não tem como. Então, essas licenças ambientais, elas têm que ser muito rigorosas na questão do tratamento dos efluentes. E eu até no meu programa anterior, eu falei de que esses empreendimentos no Distrito Industrial do Araquari, tão grandes assim, eles têm que calcular o efluente zero. Eu falei no programa anterior que a água na Alemanha já corre 8 vezes a mesma água pela torneira. E nós temos que ter isso aqui, né? Nós temos que pensar nesse sentido, porque Joinville vai contar com o Rio Piraí. Exatamente. Né? É uma reserva de fornecimento de água que nós temos. Temos que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Doutor Carlos, infelizmente o programa já acabou novamente, né? Mas fica um aviso aí para os moradores de Araquari, que façam presentes com suas entidades, seus moradores de bairro, para a audiência pública. E Araquari poderá ter um grande benefício com parceiros tão importantes como são esses que estão chegando agora aí. Exatamente. Até o próximo programa.